Agradeço muito por essa oportunidade, agradeço muito pelo carinho de cada uma de vocês e que esse movimento, todo esse processo seja uma nova jornada não para mim, mas para você que está nos acompanhando a partir de agora. O que passou é um aprendizado, mas a nova história começa a partir de hoje, a nova versão. E eu preciso dizer, assim como você estava falando... Tô arrepiada. Que hoje eu acordei muito com o pensamento de orar por aquelas pessoas que são paralisadas pelos pensamentos de desistência. E como que a gente pode destravar desses pensamentos? Fica aí, que hoje você vai aprender como. Ela é linda, ela é maravilhosa. Gente, eu tenho que dizer que ela foi nossa aluna. Oh, meu Deus, eu preciso dizer isso. Muito, muito. Olha, a Jéssica, ela é extremamente conhecida nas redes sociais, famosa. Você bota lá o nome dela, olha, tenha conteúdo bom. E eu queria saber, Jessie Borg, além das redes sociais, quem é você? É até difícil falar, né? Porque o que eu posto é o que eu sou de verdade. Para mim, não faz sentido postar aquilo que eu não sou e aquilo que eu não vivo. Então, eu gosto de postar a minha rotina, eu gosto de postar a minha essência. Hoje eu trabalho para aperfeiçoar a minha fala, mas antes de tudo eu preciso trabalhar com a autenticidade, porque é isso que conecta. Eu acredito que o que me define de verdade é ser escolhida, é ser filha. Então, antes da minha profissão, é ser escolhida, é ser quem eu sou, é sobre o meu interior, é ser amiga de verdade das pessoas que estão por perto. Então, o que eu uso muito nas minhas redes sociais é sobre engajar o outro. E eu também engajo primeiramente dentro da minha casa. Porque muitas vezes existe uma falha. A gente quer engajar fora, mas está esquecendo do essencial, que é engajar na nossa casa, engajar na nossa família, engajar nos nossos amigos. E quando a gente engaja primeiro na nossa casa, em consequência, automaticamente a gente gera engajamento para fora. Isso. Coisa mais linda, meu Deus! Como foi o momento em que você percebeu que queria seguir a carreira, esse caminho de palestrar, de falar para o Brasil, para o mundo? Como é que foi isso? Eu descobri a Mengite com 10 anos e, na verdade, o propósito de ser palestrante não surgiu do meu coração. Esse propósito que me escolheu. E quando o propósito nos escolhe, não tem como fugir. Eu falei, gente, nem se eu tivesse pernas eu conseguia correr desse propósito que não tem como. Quando nos agarra, nos escolhe, é difícil fugir. E eu sou muito feliz por esse propósito. Falar em público, para mim, era longe. Era, para mim, um sonho, algo distante. Eu era aquela aluna, quando eu tinha braço, pernas, audição, que se a professora dissesse, Jéssica, amanhã você vai precisar apresentar algo na turma, eu dizia, amanhã eu vou ficar doente. É impossível, não vou falar. E hoje, quem diria? Eu sou palestrante porque eu ressignifiquei. É uma trajetória. As pessoas dizem, eu acho que você tem um dom. Mas antes do dom, eu acho que eu tenho a disciplina. Acho, não, tenho certeza. E é essa disciplina que nos faz construir um hábito. Todos nós somos capazes de construir qualquer objetivo, chegar a qualquer objetivo, se estivermos trabalhando a neuroplasticidade, que é uma parte do cérebro que nos possibilita ter a capacidade de aprender algo novo, de se adaptar com o novo. E quando eu estava no leito hospitalar, após o diagnóstico de meningite, com apenas 10 anos, eu comecei já a falar sobre a fé com os profissionais de saúde que ali estavam ao meu redor. Qualquer pessoa que chegava para me visitar, para me conhecer no hospital, eu já mandava uma palavra de força, falava do meu coração, não era nada de estudo não, do meu coração. Hoje eu estudo, já estou aperfeiçoando a minha palestra e é lindo poder ver o quanto que a minha voz pode gerar valor na vida do outro, porque ser palestrante não é sobre mim, mas é sobre gerar valor na vida do outro. E isso aí, gente, é para vocês entenderem que verdadeiramente o professor aprende com o aluno. Olha isso. Ela ensinando a gente o tempo todo. Totalmente e sempre, né? E qual foi o maior desafio? Ela gosta de desafios, hein, gente? Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua trajetória até agora? Eu poderia dizer que seria descobrir a perda dos membros, ou talvez os desafios como atleta, mas foi perder a minha audição. Porque quando eu perdi a minha audição, eu fui colocada num espaço de silêncio. E como é difícil a gente conviver com um ambiente de silêncio, não é mesmo?
porque eu perdi ali a voz dos meus pais, que me davam força quando eu não conseguia dar força para mim mesma. Eu tirei a voz da música que eu gostava de escutar para me distrair. E, consequentemente, no espaço de ambiente escolar, eu também tive aquela falta de socializar por conta da audição. Por muitas vezes eu pensava, eu nem vou entrar naquele grupo porque é mais de uma pessoa, eu vou ter dificuldade de entender, mesmo com o aparelho, então eu deixava de me aproximar. Hoje eu já tenho uma boa mentalidade que eu falo, mesmo que vai ser difícil, é melhor eu enfrentar o desafio. Lá eu me desenvolvo, porque às vezes as pessoas são diferentes do que a gente imagina. Elas conseguem se desenvolver e criar ferramentas para que possa melhorar a comunicação comigo. Mas é difícil, às vezes a minha própria mentalidade, a voz sabotadora, cria uma autodefesa de não vai. É melhor não, senão vai ser assim, daquele jeito. Então a gente vai nos afastando. Então realmente o maior desafio foi lidar com a audição. E até hoje, né? Eu uso implante, tem implante que através dessa tecnologia eu consigo desenvolver, mas não há como a gente recuperar que aquilo um dia eu perdi, né? A gente vai aprendendo a lidar, enxergando o lado positivo daquilo que a gente não pode mudar. Então, às vezes, até brinco, né? Pelo menos algumas coisas que eu não quero ouvir, eu desligo o aparelho e tá tudo bem, né? Essa é a Jéssica. Jéssica, assim, você é palestrante, é uma vida corrida. Eu queria saber, teve algum momento que você, assim, se entristeceu e pensou em desistir? Com certeza. Porque eu acredito muito que os pensamentos, eles fazem parte da nossa trajetória humana. Não nos define, porque o que nos define de verdade é o ato após os pensamentos. Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram comportamentos. Então, eu tive, sim, pensamentos de desistência, não falando no processo da meningite, mas no agora, no processo de atleta principalmente, porque eu enfrentei muitas cirurgias, mesmo depois de ter sido curada da meningite. Fazer cirurgias é voltar a estaca zero. Às vezes eu estava no auge da minha trajetória como atleta, dos meus resultados, faço uma cirurgia, preciso voltar para o zero. E quantos recomeços que às vezes a gente pensa, poxa, de novo, melhor eu parar por aqui. Não vou recomeçar, melhor eu manter aqui, a gente segue outra coisa. Quantas vezes eu já pensei nisso? Mas o que importa de verdade é o que eu fiz a partir desses pensamentos. E não escutei os meus pensamentos. Eu escutei as minhas decisões, que era a vontade de continuar. Você é muito exemplo, né, gente? Muito. É muito exemplo. E pra se todo você mundo. pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Jéssica, lá do passado, o que você diria hoje para ela? Para focar no interior. Porque eu tinha braços, eu tinha pernas, eu tinha audição, eu tinha o que, para o nosso olhar humano, é o tudo. Mas, na verdade, é que é só um detalhe. E quantas vezes nós ficamos focados somente nesse detalhe tão simples e esquecemos de algo tão grandioso que nos espera, que está ao nosso redor, que é a vida interior. E eu focava muito nesses detalhes pequenos e eu logo reclamava e eu logo pensava que eu era um problema, tanto que surgiu dessa ansiedade constante uma doença chamada psoríase, que eu não conseguia nem falar aquilo que eu estava guardando há muito tempo, que o meu corpo falou por mim, através de manchas pelo meu corpo que chamavam a atenção. Por muitas vezes na escola eu usava manga longa, calça, mesmo se tivesse sol super quente aquele dia,